Olá, meus amigos e amigas. Aqui é Edu Yarro falando com vocês. O tema de agora é sobre Nossa Senhora da Aparecida. Ela é uma história verdadeira ou é mentira? Isso foi verídico ou é apenas uma lenda, um mito? Vou desmistificar sobre a história, que isso, bem dizer, não é história, isso é um conto. Então eu vou desmistificar esse conto da Nossa Senhora da Aparecida. Isso que o povo idolatra aqui no Brasil como a padroeira do Brasil, mas o povo não sabe da real história. O povo só conhece a história dos 3 pescadores lá no Rio Parnaíba que pescou através de uma tarrafa uma escultura de uma mulher e deram o nome de Nossa Senhora da Aparecida, que nada mais, nada menos que é a mãe de Jesus também, transformada na padroeira do Brasil. Bem, naquela época, meu pessoal, existia ainda a escravidão e ali perto do Rio Parnaíba existia um português que tinha uma cerâmica e fazia tijolos. Ele tinha vários escravos que trabalhavam ali. E no meio daqueles escravos ele tinha um casal de negros e esse negro tinha uma mulher muito bonita, uma negra muito linda, né? Bem esculpida. E você sabe que português gosta de negras. Você vê que no Brasil tem muitos negros descendentes de África com português, que é o brasileiro misturado com português. E esse português passou a gostar dessa negra, esposa desse negro que era escravo do português na cerâmica. E ali ele foi lá e tirou a negra da cerâmica, tomou a mulher do escravo e levou para o seu casarão. E ali ele ofereceu mordomia e luxo, né, para aquela negra, para se tornar esposa dele. E aí você sabe que patrão é patrão, né? E naquele tempo escravo não tinha voz altiva, não tinha autoridade nenhuma e tinha que fazer o que o patrão mandasse e fazer o que ele falasse, tinha que ser feito. E nessa realidade, aí ele passou a morar com essa negra lá no casarão. E o funcionário dele, o esposo da negra, ficou na cerâmica trabalhando. E a história fala, o conto fala que o negro ficou com saudade da sua esposa que estava morando no casarão com o português, o seu patrão. Ele tinha muita saudade, e ele teve uma ideia de fazer uma escultura. Como ele trabalhava no forno e queimava tijolo, ele fez uma escultura da mulher dele para ter lembranças dela, para matar a saudade. E ele fez uma escultura e queimou essa escultura, e essa esculturinha ficou pretinha lá no forno. Queimou, ficou preta. E lá ele levou essa escultura para a casinha dele e colocou numa mesinha lá no quarto e ficou ali adorando, matando a saudade, abraçava aquela escultura, né, beijava. Era como se fosse a esposa dele. E deu o nome da escultura também, da mulher dele que morava lá, né, no casarão do português. Você veja como é os contos, você veja como os contos se transformam em história e que não é história, é contos, é lendas, é mitos. E veja bem, e aí o português passou a descobrir que o marido dela estava lembrando dela ainda através de uma escultura que ele fez. E ele foi lá na casa do marido dela e lá e chamou ele e falou: você fez uma escultura para lembrar, para ter lembranças da sua ex-esposa? Sim, eu fiz. Me dá lá aquela escultura. Aí ele deu a escultura para o patrão dele, o português. O português pegou aquela escultura de raiva, porque ele já tinha ciúme também da negra, que ele gostava muito da negra, e pegou a escultura do negro lá e jogou no Rio Parnaíba. Esse é o conto verdadeiro. Essa é a origem da Nossa Senhora da Aparecida. Na realidade, meus amigos, nós estamos aí, nós não, Deus me livre, né? E eu nunca adorei Nossa Senhora da Aparecida. Para mim,
deveria ser deles, Nossa Senhora Aparecida, não nossa, porque quando fala nossa é para todos. A realidade é que o povo está adorando uma história de cornos. Essa é a realidade, o povo está adorando a história de cornos. O português pegou a mulher do outro, levou para casa e ali ele começou a adulterar. Começou ali, teve orgias com a mulher do outro. O outro que ficou trabalhando lá, o escravo, ficou corno do patrão, certo? A realidade é essa. O conto de Nossa Senhora da Aparecida é história de cornos. Isso que o povo fica adorando, essa baboseira, essa mentira, que isso nunca foi real, isso nunca foi realidade, isso não é história verídica, pessoal. Meus brasileiros, minhas brasileiras, meus irmãos e irmãs católicos, vocês estão adorando uma coisa que nunca existiu, é uma lenda, é um mito, isso é conto, é história de pessoas que manipula, que procura alienar as pessoas, que procura cauterizar a mente dos menos esclarecidos. E naquela época, como os escravos estavam tendo libertação, as igrejas estavam começando a aderir os negros nas igrejas, porque os negros não tinham acesso às igrejas, era só os brancos. Mas como estava chegando a liberdade, a igreja teve a intenção de criar uma santa negra para atrair os negros para dentro da igreja também, que os negros passou a ganhar dinheiro também, porque aí já começou a aparecer a libertação. Isso aí, gente, isso aí é um meio de comércio, é um meio de manipulação, é um meio de introduzir na mente das pessoas, as pessoas ficar submetidas a um sistema corrupto. A realidade é essa. Então a história de Nossa Senhora Aparecida é conto, é lenda, é mito, não é real, isso não é verídico. Fica aqui as palavras do seu melhor amigo Edu Yarro Moreira. Tchau, meus amigos.